Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 14 minutos. A gente recebe agora Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, todas as quartas aqui com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui. Bom dia. Gustavo, ajude a gente a entender, né? Eu e o Felipe falou que os mercados hoje estavam testando ele ali, ele entra falando que estava subindo nos Estados Unidos, aí vira para queda, né? A gente vai vendo, acho que essa reação, essa digestão, vamos dizer assim, em relação a estes dados do CPI. Primeiro eu queria entender a sua leitura, né? Como que você enxerga aí o desafio da inflação, ainda a inflação não está ganha, esse desafio por lá, tem algum ponto ainda importante a ser monitorado? Tem sim, acho que o desafio não está ganho. Se você abrir o indicador, ele teve alguma surpresa na parte de moradia que continua sendo a pedra no meio do caminho para o Fed conseguir controlar os preços nos Estados Unidos. Você teve o 3,7, o mercado esperava 3,6, então sozinho nem seria uma grande surpresa. E até a abertura mostrando uma alta bem relevante na parte de energia também não é uma grande surpresa. Passou de uma alta de 0,3 para 10,5 energia, a 10,2, e aí combustíveis passou de 0,2 para 10,6. Na comparação não ainda estão negativos. Mas, de qualquer forma, a gente tem visto isso na inflação de países da Europa, da América Latina. A gente tem acompanhado que os preços de combustíveis subiram no mercado internacional e isso está sendo refletido no dia a dia dos moradores de diversas regiões e a tendência é que isso continue. A Agência Internacional de Notícia mostrou uma previsão de déficit de 1 milhão de barris, 1 milhão e 100 de barris no último trimestre, então essa tendência é negativa. Agora, a questão de moradia ainda é problemática. Ela até acelerou na comparação anual. Na mensal deu uma leve desacelerada, mas se você pegar sozinho isso, você, dependendo da conta, se é 25% do índice ou 30%, você estaria entre 1,80, 2,20 de peso sozinho no índice de inflação americana. Então, você tem bastante para fazer para segurar ainda essa questão de moradia e, como consequência, reduzir a inflação para a meta. O que tem pesado mais para essa pressão na questão de moradia? Eu estava até lendo uma reportagem ontem, né, sobre essa mudança do comportamento, uma migração muito grande para o interior, né, ali dos Estados Unidos, até para zonas mais rurais. E isso, para essas pequenas cidades, tem trazido, sim, né, uma pressão tanto da inflação para moradia, para a escola, preço de casas ali tem sido bastante pressionados e tem muita gente que já era morador reclamando, né, dessa vinda aí de novos moradores. Mas e os grandes centros, né? O que mudou, então, na verdade, nesse comportamento para tá trazendo essa... Essa é uma discussão bem legal, bem rica. Acho que esse elemento que você falou da mudança geográfica mesmo dos americanos é um ponto. A questão do Airbnb tem sido outro, né? Maior investimento em casas para alugar, para renta, como se fosse o hotel, né? O Airbnb. Nova York só um ponto. Nova York está proibindo, né? Está proibindo? Está proibindo. Então você tem o seu hotel com 1, 2 imóveis, às vezes no mesmo prédio. Outro tema que tem sido comentado bastante é que o preço dos imóveis subiu muito nesses últimos 20 anos e os novos entrantes, né, para comprar moradias não estão conseguindo dar conta com o salário que eles estão conseguindo, comprar imóveis. Portanto, cada vez mais pessoas precisam alugar. E o preço de aluguel tem subido bastante. Ele não tem conseguido cair, por mais que juros tenham subido, porque justamente a cada ano entra mais pessoas precisando de imóveis. Quem tem dinheiro compra mais imóveis, quem não tem está tendo dificuldade em ter o seu primeiro imóvel e por isso os índices estão se sustentando em um patamar bem elevado ainda. E aí, quando a gente olha para a dinâmica de emprego e os salários aumentando, também acaba reforçando essa perspectiva de que os aluguéis vão continuar subindo. Se o proprietário percebe que o salário está aumentando, ele também faz um repasse. Então acaba alimentando esse ciclo também, né? Sim, está desafiador. Eu acho que de ponto positivo, vamos lá. A gente tem um ponto que no ano passado, retrasado, a gente tinha um custo de construção de moradias no mundo um pouco mais elevado, justamente porque a pandemia encareceu. Você vê aquelas paralisações em várias partes do mundo no fornecimento de materiais de construção. E a gente olhava as sondagens brasileira, europeia, americana, e era sempre um tema, assim, nem estou reclamando que a demanda está fraca, mas o que está me custando construir imóveis novos está sendo problemático. Isso daqui para frente eu acho que vai ser uma tendência boa. Até fazer o paralelo com o Brasil, que as pessoas perguntam, a construção já foi muito bem. É verdade, mas para frente eles vão ter uma pressão de custos cada vez menor. Então, acho que é um ponto bom para quem olha para o setor.
Na sua leitura, né, diante destes dados, é claro, a gente sabe que é um dado hoje, o CPI, amanhã tem PPI, temos outros dados, indicadores importantes para o Fed, o mercado já faz a leitura de manutenção nesta reunião da semana que vem, mas eu vi alguns comentários, né, inclusive ali divergentes, de pessoas que acreditam que em novembro possa vir ali mais um aumento, talvez uma magnitude menor, uma correção, parte do mercado ali acredita que não, que está dado aí como certo somente essa manutenção dos juros e não mais uma subida. O que você acredita aí que possa ser, né, talvez, o recado que venha na semana que vem para as próximas reuniões do Fed? Esse realmente é uma reunião bem difícil, porque se ele deixa estável e continua com a projeção de alta, de mais uma alta até o final do ano, qual a diferença que faz ter dado semana que vem ou não? Porque o mercado já vai precificar que vai ter mais uma alta e vai reagir mal. Agora, se ele está muito na dúvida ainda da dinâmica de inflação, ele pode manter essa projeção e falar, olha, a gente tem indícios de que talvez tenhamos que revisar para baixo essa projeção, mas preferimos manter, se mostrar um gráfico de pontos bem dividido, talvez isso já ajude a manter um tom mais estável no seguinte sentido, de o Fed deixar uma manutenção semana que vem e não voar em projeções de corte de juros para o primeiro trimestre do ano que vem. Isso, com certeza, ele não quer fazer. Acho que já está bem claro em todas as entrevistas de que pensar em corte de juros nesse ano, no começo do ano que vem, até boa parte do primeiro semestre do ano que vem, é o que está fora da mesa. A dinâmica de inflação a gente já teve no ano passado, aquele pico de alimentos, pico de combustíveis, tudo isso voltou. Agora o combustível está voltando a subir de novo e mesmo assim a inflação não consegue convergir perto da meta. A parte de moradia, como a gente estava falando na resposta anterior, pouco sentiu nesses últimos 12, 24 meses. Portanto, é difícil falar que o trabalho está feito, que está perto de ser realizado. Gustavo, o que a gente acaba tentando entender também dessa dinâmica é como que o mercado vai reagir. Você muito bem falou. Se vier uma sinalização, o mercado já vai reagir mal. Mas a gente tem visto, né, algumas das falas, a gente falou de Jackson Hole, a gente falou da última reunião, da penúltima reunião, o Jerome Powell sempre falando que o trabalho não está feito, que ainda vai manter patamar restritivo, que ainda busca, né, alguns elementos para começar a dizer que o trabalho está quase lá, mas os mercados não dão aquela correção tão profunda ou tão contundente que se era esperado, né? E aí muita gente tem falado, poxa, mas quando vai vir? Será que vai vir? Qual que é a discussão, né, entre os investidores em relação a isso? O mercado americano vai sofrer uma correção, porque tem sido sustentado bastante com as grandes empresas de tecnologia. Mas num momento com taxas ainda altas, inflação pegando e tudo mais, vai vir uma correção? Tende a ter algum tipo de correção nos mercados por lá? Eu acho que a resposta passa muito por umas sondagens que existem com os economistas, com o mercado. Assim como a gente tem um boletim Focus, lá também existem sondagens com o mercado. E se a gente pegar o primeiro trimestre, segundo trimestre, sempre estava crescendo a expectativa de que passaremos por algum tipo de recessão ao longo desse ano, algum trimestre de uma queda muito forte de atividade. E, bom, a gente já está em meados de setembro e metade de setembro e não aconteceu. Mesmo com juros subindo trimestre após trimestre, bimestre após bimestre, mês após mês. Então, a gente viu realmente uma tendência de alta de juros, que isso não se refletiu em uma queda brusca da atividade. Tem alguns diretores do Fed que fazem contas específicas que mostram que o excesso de poupança existiu por conta da pandemia, os incentivos muito grandes na parte fiscal, e eles estão chegando no final. Então, pode ser que daqui para frente a dinâmica da economia americana, europeia, comece a ser bem diferente, realmente com a população sentindo mais a inflação em patamares um pouquinho mais baixos do que nos últimos anos, é verdade, mas ainda um pouco altos, e com juros, esses sim, elevados em relação aos últimos 15, 20 anos. Mas isso a gente percebe que, e muita gente tem falado aqui, que é uma dinâmica para alguns setores, é outra dinâmica para outros setores. Alguns deles, principalmente quando a gente fala de um setor mais doméstico lá nos Estados Unidos, tem encontrado problemas, né? Tem encontrado alguns desafios ainda, diferentemente das empresas de tecnologia. Nessa dinâmica, nesse equilíbrio, a gente vê o índice desempenhando. Mas olhando especificamente para alguns setores, ainda tem bastante desafio que pode trazer complicações, se a gente pode dizer assim, para essas companhias.
Eu acho que a gente tem uma parte da economia americana que sempre estava acostumada a ter um financiamento barato, a vender sempre o sonho grande de que estamos crescendo a todo custo, a gente não dá lucro, mas a gente segue crescendo, olha o número de usuários, o número de produtos vendidos na nossa plataforma, como a nossa tecnologia está sendo mais e mais implementada. Esse tipo de case, esse tipo de venda ficou mais difícil para investidores, para empreendedores venderem para investidores. Isso está realmente mais desafiador porque eles precisam conseguir sinalizar algum tipo de retorno em um período mais curto diante da sua concorrência, que é a taxa de juros mais elevada. Então, a renda fixa volta a atrair mais recursos para lá. Por outro lado, você tem os grandes bancos, aqueles bancos que estão mais organizados, esses conseguem botar um spread maior, conseguem ter mais oportunidade, aqueles que conseguem oferecer produtos da sua própria plataforma, do seu próprio setor, e esses estão conseguindo ir melhor. Posso fazer uma aqui? Gustavo, diante deste cenário, né, a gente estava falando aí justamente desses próximos passos, de repente, do Federal Reserve, desse desafio ainda em relação à inflação. Olhei aqui que um dos pontos importantes para esse CPI de lá hoje também foi a alta dos combustíveis. E a gente está tendo esse movimento de uma pressão aí, de uma alta, vamos dizer assim, no barril de petróleo. Hoje atingiu a máxima ali, inclusive, deste ano. Como que você enxerga, qual o peso, na verdade, que esta questão, porque a gente tem aí a extensão desta produção menor pela OPEP até dezembro, pelo menos, até dezembro deste ano de 2023. Tem casas já estimando o barril até 100, 110 dólares. Queria entender um pouco da sua leitura, primeiro, para essa trajetória também do barril do petróleo e até onde realmente isso ainda vai ser aí, talvez, o desafio maior também ali, ou não, para o Federal Reserve, numa possibilidade de continuar tendo uma pressão inflacionária impactada por isso. Olha, eu entendo que se o Banco Central norte-americano conseguisse mostrar que o núcleo da inflação está muito baixo, eles não sofreriam tanta pressão. Mas como não está, vai ser um tema que vai incomodar. Ainda mais nos Estados Unidos, você vê, a própria Netflix tem documentário mostrando como as pessoas sofrem nos Estados Unidos quando tem algum tipo de alta grande nos preços de combustíveis. Então, realmente, o americano ele utiliza bastante, ele tem aquele estilo de sempre utilizar automóveis e isso acaba refletindo rapidamente no seu dia a dia, no seu peso de consumo. Acredito que o Banco Central norte-americano ele esteja sempre monitorando. Do outro lado, na parte da oferta, a gente vê a OPEP sempre preocupada com a tendência cada vez mais veloz de substituição de combustíveis. É claro que a gente não vai deixar de utilizar o seu insumo, mas existe essa tendência clara. Então, quando a gente vê notícias da Arábia, do Oriente Médio, a gente vê cada vez mais incentivos em outras iniciativas, ficar menos dependente de petróleo, e eles estão fazendo aquela sua estratégia de, poxa, enquanto a gente ainda é útil, a gente ainda é muito demandado, vamos tentar manter o preço do barril mais alto possível para ter um lucro maior e conseguir diversificar a nossa economia. Então, esse equilíbrio vai ser desafiador no curto prazo, mas, de novo, reitero que se o núcleo da inflação estivesse controlado, esses choques de energia e alimentos, eles seriam mais fáceis do Banco Central passar por cima sem algum estresse no mercado. Pode fazer, se quiser. Eu vou lá para a Europa daqui a pouco. Eu ia estender um pouquinho esse assunto do petróleo, porque é bem diferente, essa perspectiva do curto prazo, onde esses grandes produtores fazem esses pequenos movimentos, de cortar a oferta, e a gente olha para uma China desacelerada, que também demanda menos, e aí estimula eles cortarem a oferta, e aí vira uma coisa que se retroalimenta ali. Mas no longo prazo, existem relatórios de demanda que vai continuar resiliente, vai continuar importante a demanda por petróleo, o que tende a mostrar um crescimento no preço e também trazendo mais exploração de petróleo, mesmo com toda essa discussão em relação à transição energética. O petróleo vai seguir sendo esse ponto aí, esse campo gravitacional que a gente sempre fala de inflação e puxa para petróleo, para inflação puxa para energia. Vai ser uma dinâmica que a gente vai ver ainda até terminar, ou pelo menos minimizar essa discussão inflacionária, Brasil, Estados Unidos, Europa, em todos os países do mundo? Sim, a gente ainda vai ter bastante acompanhamento sobre petróleo, bastante discussão, principalmente porque a parte de commodities parece bem clara que a tendência é de queda nos preços de alimentos, preços de outros tipos de commodities.
A gente tem visto uma pressão para baixo, uma tendência, obviamente, não como os últimos ciclos de uma queda brusca, mas de uma queda para o 2024 em diante. Então, aonde sobra outro grande choque que afeta o dia a dia, a inflação rapidamente, é o petróleo, é a parte de energia. A gente vai ver no inverno, mais uma vez, o questionamento sobre fornecimento de energia da Rússia para a Europa. Isso vai voltar a ser tema agora mais adiante. A gente viu a Alemanha renovando por mais um ano o incentivo doméstico para preços de energia, para que não aconteça um grande disseminamento da parte de inflação na parte de indústrias, na parte de consumo. Então, essa vai ser uma dinâmica ainda que vai pesar bastante. Agora, pensando médio, longo prazo, aí é uma dúvida que todo mundo tem na cabeça. Acho que nem os próprios membros da OPEP sabem como que vai ser essa dinâmica, se outros países vão começar a ascender em outras regiões, na África, própria Sudeste Asiático, e vão continuar consumindo com bastante relevância, ou se o volume de Europa sozinho caindo vai ser extremamente impactante para baixo no preço. É a pergunta de $1 milhão, ou mais, né? Acho que $1 milhão é pouco. É pouco, $1 bilhão. Falando de Europa, né, que eu queria trazer aqui, eu li uma matéria hoje na Reuters, pelo menos eu só vi na Reuters, tá? Até vou trazer a fonte, porque eu não vi nada oficial ainda, mas a possibilidade ali, né, trazendo uma possibilidade de uma mudança na projeção da meta de inflação lá na zona do euro de 2% para 3% a partir do ano que vem. Queria até entender um pouco da sua análise, né? A gente vai ter a reunião amanhã, inclusive, acho que do Banco Central está dado aí já como certa esta possibilidade do aumento amanhã em 25 bips, né? Acho que amanhã que o mercado tá prevendo já a alta de lá. Mas eu queria entender, né? O que muda de fato, né? Fazer estes ajustes de repente na meta de inflação no momento ali pode reagir mal ao mercado no momento de entender, poxa, a gente não vai conseguir trazer para 2, vamos subir para 3, então aí a gente consegue, né, chegar dentro da meta. Sim, quando você está com uma inflação mais controlada e você identifica que a atividade não está conseguindo reagir tanto, que você poderia trabalhar com uma inflação maior, é um campo mais fácil de você convencer todo mundo de que as coisas estão indo bem e de que talvez a gente esteja pecando pelo excesso de conservadorismo. Quando a inflação está mais alta e você está querendo subir a meta, significa, poxa, nosso trabalho está muito difícil, a gente não está conseguindo entender justamente como controlar essa dinâmica de preços e por isso a gente vai falar que a gente não vai, que a média antes era 7, agora a gente vai fazer a média 6. Aquele aluno que está pedindo para o professor para passar de ano sem entregar o trabalho bem feito, né? Então, seria mais ou menos isso. Que foi um tema central aqui no Brasil também, né? O Banco Central só começou a cair o juro depois da reunião do Conselho Monetário Nacional, que manteve não mexeu na meta. A meta, né? Então, isso acaba tendo um impacto aí para a discussão também. Ô, Gustavo, pensando, né, na super quarta, semana que vem, a gente está na expectativa do Banco Central americano e principalmente nessas discussões, né, na comunicação que o Jerome Powell vai ter, mas a gente olha muito para cá também. Depois do IPCA de ontem, talvez abriu um espaço, ou pelo menos abriu uma chamada, uma expectativa do mercado de acelerar corte de juro. Abriu um espaço ali para o Banco Central não ser tão duro quanto se esperava, justamente por conta de risco fiscal, por conta de uma série de coisas que estão acontecendo e poderia vir um pouco mais duro. O Banco Central brasileiro tem um espaço ali para ser um pouco mais dovish, talvez no comunicado, na sua expressão da reunião da semana que vem? Eu espero que não, porque o Banco Central, no seu comunicado, ele deixou bem claro que tinha uma série de lista de medidas que deveriam ser cumpridas para aumentar o ritmo de corte de juros, que não foram. Portanto, se ele faz um corte de 0,75 na semana que vem, eu vejo que você não deveria mais se preocupar em ler o comunicado à ata, porque não está fazendo mais nenhum efeito. Assim, eles sinalizam para o mercado uma coisa no comunicado oficial e fazem outra 2 vezes seguidas, vai ser um problema. Eu ia falar 2 vezes seguidas mesmo, porque a gente viu isso acontecer, aquela divergência entre o comunicado e a ata da penúltima, né, reunião. Exato, eu acho que esse seria um problema. Agora, para frente, o Banco Central ele pode cada vez mais sinalizar, bom, as coisas estão acontecendo, eu acho que ainda está muito cedo, mas de qualquer forma ele poderia fazer isso. E lembrando que assim, o efeito, né, da última reunião para cá, a gente viu o câmbio sair de 4,70 para 4,90, quase 5, boa parte dos dias que foram negociados. Portanto, isso tem um efeito também na inflação mais à frente. Ela não é tão rápida, mas ela vai começar a sentir mais adiante também essa desvalorização cambial. Então, a negociação que estão sendo feitas de
exportação, importação de insumos, de produção, isso tudo está com um câmbio mais alto. Isso é inflacionário mais para frente. O IPCA veio mais baixo, é verdade. A difusão subiu, a quantidade de itens subindo ao mesmo tempo passou de 50 de novo. Ainda é um patamar mais baixo, mas de qualquer forma subiu. Acho que o grande ponto a se comemorar é que a inflação de serviços foi bem mais baixa, então mostra uma dinâmica mais razoável, mas que o ideal é você não trabalhar em cima de um único indicador. Como o próprio Jerome Powell fala o tempo inteiro sobre o trabalho do Banco Central norte-americano. Você tem que ver uma continuidade. Se a inflação de serviços se mostrar assim no mês de setembro, outubro, quando chegar em novembro, tudo bem. Aí você fala, poxa, os dados de inflação estão vindo tão mais baixos do que o esperado que a gente vai fazer um corte de juros mais rápido. Mas, por enquanto, não parece que a gente está nesse patamar. Gustavo, o IPCA de ontem fez com que o mercado tivesse uma reação positiva. Hoje a gente sente ainda os desdobramentos. A gente sabe que tem a dinâmica internacional, tem petróleo, tem minério, tem commodity, enfim, tem uma série de coisas que acabam entrando no radar. Mas ontem e hoje parece que o IPCA segue dando essa dinâmica. Inflação dos Estados Unidos também, mas a gente olha as companhias. Tende a ter uma percepção melhor para essas empresas mais sensíveis à inflação e juro daqui para frente, com essa dinâmica, com essa sinalização, inclusive até mesmo a Paula trouxe agora mais cedo, né, a expectativa de inflação para o fim do ano, algumas casas revisando para baixo e não para cima, como já era esperado. Isso tende a melhorar esse ambiente para essas companhias? Perfeito, isso eu concordo. Acho que aí é uma dinâmica diferente. Acredito que sim, que depois do Banco Central fazer esse corte de 0,5, o mercado talvez tenha sido um pouco cauteloso demais em imaginar que o ciclo ele não vai tão para baixo assim, o que eu acredito que esteja um pouco conservador. Vai sim para patamares abaixo de 2 dígitos, muito provavelmente abaixo de 9. Ao longo do primeiro semestre do ano que vem, vai ter um corte bem mais relevante do que boa parte das casas estão trabalhando. Isso vai acontecer. E isso vai ser favorável para empresas mais alavancadas, empresas que precisam de financiamento e estão se sentindo acuadas com as taxas que estão escutando quando consultam bancos, quando consultam mercados de capitais. Isso vai ser uma dinâmica bem melhor para essas empresas. Então, quando a gente olha as empresas de e-commerce que estão bem endividadas, alguns frigoríficos também bem endividados, setores de construção que as pessoas talvez ainda estejam com uma compra aquém do esperado por conta das taxas de financiamento mais elevadas, tudo isso vai ser mais favorável em 2024. Eu vejo com bons olhos essas empresas que, obviamente, que têm o dever de casa bem feito, né? Não aquelas que estão falando que, poxa, as coisas estão tão ruins que eu vou encolher, mas acho que tem empresas que vão ter uma dinâmica totalmente favorável no ano que vem. Ô Gustavo, eu estava até monitorando aqui o varejo, né? A gente fala bastante de varejo, gosta de falar de varejo, por mais que tenham muitos desafios, principalmente o varejo do consumo ali, né? Magazine Luiza, Via. Eu queria abordar um pouquinho dessa questão. Mudou o nome de volta, né? Agora já não é mais Via, né? Então, eu queria até abordar esse assunto. Demora um tempo para mudar o nome. É muito volta. Eu li até umas brincadeiras aqui no mercado que fala que nem o nome é longo prazo, né? Imagina o investimento. Mas, enfim... Via Varejo, Via... Era Via Varejo, Via, agora é Grupo Casas Bahia. Casas Sim. Bahia. Ô, Gustavo, eu queria entender a sua visão, porque a empresa está, obviamente, enfrentando desafios, uma alavancagem muito alta, concorrência, enfim, o cenário está meio complicado. E aí a empresa faz uma captação, busca um follow-on, faz uma captação no mercado que tem uma demanda muito maior do que efetivamente ela esperava. E até mesmo possibilidade de captar mais porque a demanda é grande. O que explica? Eu queria entender o que explica tanto os desafios e os investidores dando crédito para essa empresa, não falando mal da empresa, mas justamente por conta desse cenário desafiador, uma demanda tão elevada assim. O cenário de crédito está melhorando, as pessoas estão com mais apetite ao risco, até mesmo para fazer investimentos na Via, por exemplo? Sim, o cenário de crédito está melhor, acho que talvez tenha tido um exagero. Eu não consegui ver essa melhora assim, nos planos, pelo menos não no curto prazo. Pode ser que a Casas Bahia, vamos falar o nome novo, então, sim, ela consiga dar uma volta por cima nos próximos anos, mas eu estou falando próximos anos, assim, com bastante espaço, tá? Não é que a gente está falando que daqui 3 anos a Casas Bahia volte a se disputar lá em cima. Ela tem diferenciais legais. Se você pensar que ela consegue fazer uma entrega rápida, ela consegue acessar pequenas cidades, ainda que as grandes marcas internacionais ainda não chegam, então
tão tranquilamente, precisariam de mais centros de distribuição. Ela, assim como a Magazine Luiza, ela tem aquelas lojas que elas utilizam quase como pequenos centros de distribuição para conseguir entrar em cidades menores, médias, pequenas cidades. Isso ainda é um diferencial interessante, mas é um diferencial que você pode ser ultrapassado com o tempo. O ponto que eu acho que eles deveriam fazer é realmente mostrar, olha, agora a gente entende que tem esses gigantes aqui, a gente vai focar só nessas regiões, só para cidades abaixo de tanto. Assim como você vê que existe, por exemplo, falando de outro setor, o iFood ele é o player dominante no mercado de delivery no Brasil. Mas você tem uma série de outros players que funcionam. Você tem alguns que tentam bater de frente com ele em tamanho, como a Rappi, como o Uber Eats tentou, e você tem alguns que são mais regionais, que só operam focados na região norte, focados na região nordeste, focados no interior de São Paulo. Portanto, você tem estratégias diferentes de conseguir conviver, mesmo tendo essa enxurrada de novos players com bem mais recurso para investir e possibilidade de aguardar mais tempo para ter resultados. O que a Via está bem pressionado, a Casas Bahia. Portanto, acho que se ela não conseguir mostrar que esse é o plano, realmente mudar o foco de atuação, eu ainda continuo bem cético, porque eu imagino que ela vai ter muito problema de competir com essas gigantes. Quero mudar de varejo, posso? Pode mudar, Paula. Gustavo, eu queria falar um pouco de Petrobras, né? Petrobras aí colocando 130 milhões em projetos aí da WEG para geradora de energia eólica, inclusive vai apresentar hoje, né, Felipe? Que eles vão apresentar Não, mas vai ter uma coletiva, né, na verdade, 4 da tarde. Queria entender um pouquinho também da sua visão, né? Como você enxerga este movimento, inclusive, aí, né, de Petrobras, juntamente com WEG, nesse projeto para geração de energia eólica. Não, exato. A gente já tem, acho que desde o ano passado, o presidente Lula já coloca que energia eólica tinha que ser o novo foco da Petrobras, energias renováveis como um todo, que a Petrobras não poderia ser conhecida só por combustíveis fósseis, e essa era uma tendência. Quando a gente vê ela fazendo uma parceria com a WEG, que é uma empresa que já tem décadas de conhecimento, acho que de credibilidade, assim, de ser bem quista pelo mercado, por investidores, ser bem gerida, e atua em várias frentes, sendo sempre reconhecida como uma boa executora, a gente fica mais tranquilo. O que a gente não quer ver de novo é a Petrobras aparecendo com projetos que às vezes estão superestimados, que ela não tem nenhum conhecimento, ela acaba achando que vai gastar bem menos e o projeto nem é finalizado. Isso seria bem ruim de novo se fosse repetir. A WEG tem sempre aquela discussão, né, Gustavo, que está cara, continua cara e continua subindo, né? Para a WEG, uma parceria importante que consolida também, ou reafirma, né, a posição dela no mercado e a competitividade que ela tem também. Olhando para a WEG, isso é melhor, isso é pior, enfim, traz bons dividendos para ela, uma das maiores altas de hoje, inclusive. Você vê que a WEG ela sempre está entrando em parcerias na ponta da tecnologia, como com a questão com a Tesla, aí ela está na energia eólica com a Petrobras. Então ela não é uma empresa que está parada, por mais que ela seja considerada uma empresa cara, uma empresa já bem dominante em alguns setores ou outros, mas você vê ela buscando entrar em novos mercados. Isso é sempre interessante. Acredito que isso mostra que tem uma via de crescimento bem interessante. Se a gente fizesse uma comparação também, outra empresa que sempre é considerada cara é a Radrogasil. Mas são empresas que, eventualmente, na ação está cara, mas se você quiser fazer sua carteira de crédito, as dívidas das empresas, são empresas que você pode colocar, assim, geralmente sem nenhum tipo de preocupação. São empresas muito tranquilas de você acompanhar, empresas com muita previsibilidade. A WEG com crescimento bem programado e inovando também. A Radrogasil, mesma coisa. Ela, embora seja a empresa dominante do Brasil, ela não chega a 15% de market share, abre suas 200 lojas por ano e sem problemas de execução e inova também na parte tecnológica. Então, várias empresas brasileiras são consideradas muito caras, mas, na verdade, eu ainda vejo que o Brasil não é um mercado tão maduro assim em alguns setores. Perfeito. Maravilha. Considerações finais, Gustavo. O tempo está passando rápido aqui agora. Alguns minutinhos aqui para a gente já encerrar esse bloco. Eu queria que você trouxesse, então, sua consideração final aí desta semana. Olha, eu acho que durante boa parte do ano a gente teve uma discussão grande sobre a questão dos Estados Unidos, nessa dinâmica de inflação. Os Estados Unidos vai entrar numa recessão muito grande, então a gente tem que ficar preocupado com isso. O Fed não vai conseguir
ganhar essa queda de braço com o mercado e já passou 7 meses, ele ganhou essa queda de braço, pode ser que no final do ano ele não entregue essa última projeção de alta de juros como ele esperava, mas ele não é mais aquela dinâmica dos últimos anos no qual o mercado pedia algum movimento e o Fed entregava. Se você ainda está seguindo algum direcionamento nesse sentido, acho que não tem problema nenhum entender que não está sendo mais assim. Melhor fazer isso do que continuar perdendo recursos, investimentos, acreditando numa dinâmica que já ficou para trás. Tá? Maravilha, Gustavo, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo até semana que vem. Até semana que vem, gente. Muito obrigado. Valeu, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande Gustavo Cruz, sempre trazendo aí visões importantes. Gustavo, que é estrategista